Nas nossas aulas, nós vamos utilizar o Office 365. E o que é essa versão 365? Bem, ele é o mesmo Office que a gente conhece, que tem Word, Excel, PowerPoint, OneNote, entre outras ferramentas. Porém, ele é uma versão online. E por que nós vamos utilizar essa versão? Eu sei que nem todos têm o pacote Office instalado no computador. E no IFSP, a gente tem direito a utilizar o Office 365 de graça. Então, fazendo a inscrição, a gente pode utilizar todas essas ferramentas online e vai ser a mesma que eu vou utilizar com vocês. Ah, professora, mas eu tenho o Office instalado no meu computador, quero usar ele. Tudo bem, pode instalar o que tem funcionando já no seu computador. Mas para quem não tem, a gente vai utilizar essa versão. E como que a gente faz para conseguir, direito de usar essa versão? Vocês vão entrar nesse link aqui que eu coloquei, microsoft.com/ptbr/education/products/office. Então, peguem esse slide, cliquem nesse link. E para conseguir utilizar, vocês têm que cadastrar um e-mail institucional. Qual que é o e-mail institucional? Aquele que tem o @aluno.ifsp.edu.br. Quando vocês acessarem aquele link, vocês vão ver uma interface parecida com essa, né? Essa é a do dia que eu tirei o print. Não necessariamente vai ter essa mesma foto do menininho e tal, mas vai ser bem parecido, né? Vai estar escrito Office 365 Educação. E aqui fala, introduza o seu endereço de e-mail escolar. Então, é aqui que vocês vão colocar o e-mail @aluno.ifsp. Colocou o e-mail, clique em começar. O que vai acontecer? Eles vão te enviar um e-mail, para você confirmar o seu e-mail, confirmar que é você mesmo. E se pedir mais algum dado de confirmação, como seu nome, pode ser que peça data de nascimento, aí vocês completam aquele cadastro. Com isso, vocês já vão ter acesso ao Office 365. Completei meu cadastro, quero utilizar o Office, como que eu faço? Entro no site office.com, tá com o endereço aqui em cima, e vocês vão ter uma telinha parecida com essa. Novamente, às vezes não vai ser idêntica, No meu tem um moço utilizando um tablet, pode ser que tenha uma imagem diferente, mas o que vocês vão ter que fazer aqui é clicar no botão Sign In, que é a mesma coisa de login, ou seja, logar com a conta de vocês, que é aquela conta @aluno.ifsp. Loguei com a minha conta. O que eu vou ter? Qual que vai ser a minha primeira tela? Essa aqui é a minha primeira tela. Eu tenho aqui, Office 365, tá escrito boa tarde. Professor, meu não tem um barquinho. Isso aqui é porque eu escolhi esse tema de barquinho. Se você for em configurações, pode mudar essa aparência. Mas, basicamente, vocês vão ter aqui opções para criar novos documentos. Veja que na barra esquerda eu tenho várias ferramentas. A primeira é o Word, depois Excel, depois PowerPoint, e assim por diante. No meu caso, que eu já tenho vários documentos criados, aparecem os últimos que eu editei. Essa aula, por exemplo, a aula 7 de vocês está aparecendo aqui, e outros trabalhos que eu estou fazendo no IFSP. Criando um novo documento, como eu faço? Bem, a aula de hoje a gente vai ver o Writer, que é o Word, aquele processador de texto. O que a gente faz é clicar em cima do íconezinho do Word, que é esse azul. Ele vai apresentar essa tela pra gente, que permite a gente criar um novo documento em branco ou outros documentos, que já tem algum tema, algum layout pronto pra gente. Para a aula a gente vai utilizar essa versão do documento em branco, e explorar as diferentes configurações do Word. Então, criei aqui um novo documento, e a primeira coisa que eu vou indicar para vocês fazerem é mudar o nome do arquivo. O nome do arquivo fica aqui em cima, tá vendo que o meu chama documento? Do lado está escrito salvo, que ele vai salvando automaticamente. Então, aqui, na flechinha, clico exatamente onde está escrito documento. Ele vai permitir eu escrever o título que eu quiser. Aqui eu escrevi meu trabalho, apertei Enter,
ponto, modifiquei o título do meu documento. Bem, então como que vai ser a aula a partir daqui? Eu vou percorrer todas as abas, né? E aba eu digo cada uma dessas opções, aqui, né? Inserir, layout, preferências, revisão, etc. E vou explicando as principais funcionalidades de cada uma dessas abas. A primeira aba é a aba Início, né? E para quem está utilizando o Office no computador, essa mesma aba chama-se Página Inicial, né? Elas têm nomes diferentes, mas as mesmas funcionalidades. E as principais funcionalidades delas são a colagem de texto, né? Tem ferramentas de copiar, colar, copiar inclusive estilos, né? Posso copiar e colar estilos do texto. Formatação do texto, então aqui que eu posso trabalhar com negrito, itálico, sublinhado, trocar a cor da fonte, tamanho, tipo de fonte. Ferramentas para alinhamento e espaçamento, são essas ferramentas que ficam aqui nessa seção chamada parágrafo. Eu tenho também esses estilos. E tenho, tenho também as ferramentas de marcadores de numeração, né? Estão aqui junto com as ferramentas de alinhamento. E ferramentas de localização. Vejam que aqui no slide eu coloquei, né, duas fotos diferentes da aba. Por quê? Essa aqui é a que vocês vão obter assim que vocês abrem um documento do Word, naquela versão do 365. Vejam que ela é menor do que essa que está aqui embaixo, né? Por quê? Estão vendo que aqui, ó, eu tenho um botãozinho bem no cantinho direito, uma flechinha para baixo? Quando eu aperto esse botão, eu consigo estender a minha barra de ferramenta e ela fica nessa versão maior, que é a que eu recomendo a vocês utilizarem, né? Ela fica bem mais visível, né? Bem mais fácil de encontrar todas as opções. O trem passando, desculpa aí, pessoal. E eu vou fazer um videozinho mostrando aí como que, né, eu posso alternar de uma barra para outra, da barra simples para barra completa. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como eu alterno a barra, né? Vejam que eu tô com essa versão simples, não tem muitas funcionalidades. Se eu apertar ali no cantinho direito, ela vai estender a barra, aí eu tenho essa versão completa, né? Que já deixa todas as funcionalidades visíveis e é mais fácil trabalhar com ela assim. Agora eu vou passar por todas as funcionalidades da aba Início. E a primeira delas é o desfazer e refazer. Então, aqui na barra Início, bem no cantinho esquerdo, a gente tem essas duas opções, que é o desfazer e refazer, que eu também posso, né, acessar por atalhos. O desfazer é o Ctrl Z, ou seja, fiz alguma coisa errada, quero desfazer aquilo que eu fiz, só apertar Ctrl Z, ou o símbolozinho da flechinha voltando. E o refazer é Ctrl Y. Então, desfiz. Ah, mas eu não queria ter desfeito. Pensando bem, né? Quero voltar. Posso apertar Ctrl Y ou o refazer. E eu posso apertar esses botões várias vezes. Ele tem uma boa memória. Então, posso voltar 10 ações, 20 ações, né? Posso voltar várias vezes. E essas opções, ferramentas, elas ficam geralmente no canto superior esquerdo da tela. Isso mesmo na versão, né, para computador, a versão que não é online. A única diferença é que ela fica dessa forma, que essas flechinhas, né, ao lado do botão salvar. Mas vejam que é um padrão bem parecido. Em seguida, eu tenho as funcionalidades de colagem de texto e formatação. Né? Então, eu posso colar algum texto que eu copiei ali com Ctrl C. Eu posso selecionar um texto e apertar para recortar ou colar aquele texto. Ou eu posso copiar um estilo. Isso quer dizer que eu estou copiando a formatação daquele texto. Então, suponha que eu tenho um título, né? Um texto que eu escrevi ali no início, que eu quero copiar exatamente a mesma fonte, a mesma cor, né? Não quero fazer tudo isso manualmente. Eu uso esse pincelzinho para fazer essa cópia. E como que isso funciona? Seleciono, clico no pincelzinho, seleciono o texto e em seguida seleciono o próximo. Ele vai copiar a formatação que eu acabei de selecionar. E ao lado já temos as funcionalidades de formatação de texto, né, que são aquelas mais básicas, talvez aqui nós mais utilizamos, né, no editor de texto.
Então, nessa caixinha, consigo selecionar a fonte. Atualmente, o Word tem uma quantidade muito grande de fontes diferentes que a gente pode utilizar. A padrão, né, mais utilizada é essa Calibre. O tamanho da fonte. O tamanho da fonte também posso acessar aqui pelo símbolo das letrinhas, né? Aumento o tamanho, diminui o tamanho. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, né, que é esse riscado. Subscrito e sobrescrito, né, que é aquele que vai colocar o texto acima ou abaixo aqui, né, e pequenininho. Esse azãozinho vai permitir que eu selecione o texto e decida se eu quero todas as letras maiúsculas, todas minúsculas, ou se eu quero letras maiúsculas apenas na primeira palavra, ou maiúsculas em todas as primeiras letras de todas as palavras, enfim, tem várias configurações. Aqui é o realce, né, que é a cor do fundo da letra e a cor da letra. Em seguida, as funcionalidades de alinhamento e espaçamento, que são muito importantes para eu criar um documento com uma boa formatação, né? Eu preciso dominar essas funcionalidades para que eu possa alinhar corretamente o meu texto e também prover um espaçamento adequado. Então, as funcionalidades que eu tenho aqui de alinhamento de texto são essas que eu deixei em rosa, que é alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e o justificado. O que a gente indica para texto corrido, geralmente é esse justificado. Por quê? Vejam no desenho aqui que ele deixa o início e o fim retinho, né? Isso quer dizer que meu texto vai ficar padronizado, né? Tanto a direita quanto a esquerda, ele vai ficar do mesmo tamanho. Diferente do alinhado à esquerda, que ele deixa esses buracos aqui no texto. Já o centralizado, ele é utilizado mais para títulos, né? Ou textos que eu quero ali destacar no meu documento. A gente tem também as funcionalidades aqui de recuo, que eu posso jogar um texto para a direita, jogar um texto para a esquerda. Talvez vocês venham a ver mais adiante no curso, né? Que quando a gente faz, por exemplo, citações diretas de um texto. Então, eu li um livro e eu quero pegar aquele trecho do livro e colocar no meu texto. O que a gente faz? A gente coloca esse texto recuado para a direita. Então, a gente usa esse símbolo aqui, ó, do recuo à direita e joga ele para a direita. Eu também uso bastante essas funcionalidades de recuo, como a gente logo vai ver, para formatar as nossas listas. Tá vendo? Essas aqui à esquerda são marcadores, né? E listas numeradas. E a gente pode fazer elas com diferentes níveis, né? Como aqui no desenho. E a gente usa o recuo para isso. E por fim, o espaçamento, né? Que a gente vai alterar a distância entre as linhas e entre os parágrafos. Essa funcionalidade é bastante importante se eu não quero deixar, por exemplo, os parágrafos muito grudados, né? Quero deixar um espaço entre eles. O que a gente acaba fazendo automaticamente é dar um enter, né? Pular uma linha. Porém, isso não é correto, né? Quando a gente está fazendo um arquivo bem estruturado. O correto é a gente definir um espaçamento aqui, né? Que vai colocar automaticamente esse espaço assim que eu pulo a linha. Então, não preciso pular duas linhas para ter um bom espaço. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar exemplo, né? Vou selecionar um texto. Esse texto eu vou alterar a fonte. Colocar, por exemplo, Times New Roman. Alterar o tamanho, eu posso aumentar aqui ou então selecionar, né? Posso aumentar. Ou selecionar um tamanho direto, por exemplo, 14. Alterar aqui de novo, colocar calibre, não, colocar Arial. Alterar a cor, colocar um cinza. Vejam como ficou. Esse boa noite eu vou também alterar, colocar negrito, colocar outra cor. Um laranja, itálico e aumentar o tamanho, né? Veja que aqui aumentou para 20, posso aumentar mais, 24.
Então, bastante fácil usar essas ferramentas, como vocês podem ver. Aqui o realce, né, que altera o fundo, colocar um amarelo. Isso é bom quando a gente está editando com mais de uma pessoa para destacar alguma parte específica para aquela pessoa ver. Posso centralizar, né, mudar as questões de alinhamento, justificado, alinhar da esquerda, à direita. Esse aqui também, vejam que a diferença, né, de alinhamento, quando eu alinhei à esquerda, sobra esse espaço, não fica tudo retinho. Assim que eu coloco o justificado, fica tudo, né, centralizado, fica dessa forma, destacado, e o justificado vai ficar tudo retinho, né, padronizado. As ferramentas de marcadores e numeração, elas vão ajudar a gente a fazer listas. E a diferença é que os marcadores, eles apresentam bullets, né? Podem ser bolinhas, quadradinhos, a gente pode mudar para o marcador que a gente quiser. Enquanto a numeração é colocar uma marcação numérica, né? Então aqui vai 1, 2, 3, 4. Posso alterar, em vez de números, posso colocar letras também na minha lista, por exemplo, A, B, C, D. E eu também posso trabalhar com os diferentes níveis nessa lista. Então, usando a ferramenta de recuo, né, recuo à direita e recuo à esquerda, eu posso alterar o nível. Então, veja essa minha lista de 3 níveis, o que eu fiz aqui? No nível 2, eu apertei uma vez aqui, né, para o recuo à direita, então eu enviei ela um pouco para a direita. Já o nível 3, enviei 2 vezes, então ela foi, né, ficou nesse terceiro nível. E nessa terceira opção aqui, né, a gente consegue alterar esses marcadores. Então, vejam nesse exemplo, eu tenho uma lista de 3 níveis, né? Ela entra até num terceiro nível aqui. Os primeiros itens, eles têm marcação numérica, então o primeiro item aqui, ó, e segundo item, quer dizer, no primeiro nível eles têm essa marcação. O segundo nível tem uma marcação que a gente chama de alfanumérica, que utiliza aqui a letra A, se eu tivesse um outro seria a letra B, C, D, assim por diante. E o terceiro nível utiliza algarismos romanos, né? Então, 1, 2 e assim por diante. E eu escolhi essa configuração nessa opção de lista de vários níveis. Então, vamos ver um pouco dessas listas na prática, né? Aqui eu tenho uma lista com frutas, vegetais, entre eles legumes e verduras, e eu vou fazer essa lista ficar em vários níveis. Então, primeiramente, eu vou marcar aqui a lista, colocar marcadores e eu vou alterar os níveis. Então, no caso das frutas, abacaxi, uva, morango, eu vou colocar para frente para indicar que está dentro do nível das frutas, né? Vejam como ficou. Nos vegetais, os legumes também, adicionei um recuo à direita e vou fazer aqui, né, o resto também com recuo à direita. Só que vejam que cenoura, batata, abóbora vão ser legumes, né? Cenoura, batata, abóbora, berinjela. Então, eu vou adicionar mais um recuo. Aqui ficou com essa cara. E verduras, recuo em alface e rúcula. Aí eu tenho a lista organizada dessa forma. Vejam como ficou muito mais clara a organização dessa lista. E eu posso alterar aqui também o tipo de marcação. Então, posso colocar, por exemplo, utilizar letras, né, alfanuméricas e os algarismos romanos. Outra funcionalidade que a gente tem aba início são esses estilos. Eles permitem a gente aplicar uma formatação já pronta, específica, com rapidez. E, mais importante ainda, eles permitem que a gente crie sumários automáticos. E na próxima aula a gente vai estudar mais especificamente a aplicação de estilos e como que eu faço para configurar o meu texto para gerar sumários automáticos. Por fim, as últimas funcionalidades aqui da aba início é a localização e substituição de texto. Então, localizar é muito simples, é aquela mesma funcionalidade que eu expliquei que navegadores a gente aperta Ctrl F, faz a busca. No caso do Word instalado no computador, não vai ser Ctrl F, vai ser Ctrl L, né, o L de localizar. E a gente tem a funcionalidade de substituir, que é bastante útil. Então, suponham que vocês tenham escrito o nome de algum
autor errado, né? Então aqui eu posso colocar, vamos supor que eu coloquei Alana e era Alan. Aí eu coloco pesquisar por, escrevo Alana e embaixo aqui, ó, substituir por Alan. Aí eu tenho a opção de substituir um por um ou substituir tudo.